Antes de iniciar o vídeo, preciso avisar que vou abordar temas sensíveis como abuso sexual, suicídio, narcisismo, bullying e depressão. Se algum desses temas for um gatilho para você, por favor não veja esse vídeo. Se estiver passando por qualquer tipo de problema ou situação, busque ajuda. Não guarde para si, denuncie. Ligue 188 para casos de saúde mental e 180 para casos de abuso e violência doméstica. Não fique calada. Há quase 10 anos atrás, em 2016, quando comecei a colecionar mangás, me deparei com uma obra em volume único chamada Vitamin. Na época, eu estava querendo ler mais mangás de diversos tipos e fui chamado a atenção pela capa simples. Quando olhei a sinopse, percebi que não se tratava de um mangá comum. Não era mais um shoujo colegial padrão. A realidade é que eu estava prestes a ler uma das obras mais impactantes da minha vida. Uma experiência que ficaria para sempre guardada em minha memória. Escrito e ilustrado por Keiko Suenobu, lançado em 2001, Vitamin é um mangá em um volume único, contando com apenas 3 capítulos. Nele, acompanhamos a história de Arimizu Sawako, uma garota de 15 anos que estuda em um colégio referência do país, consequentemente muito exigente e rigoroso. Sawako é uma adolescente normal, que a princípio parece ter boas amizades, além de um namorado que logo de cara nos traz um certo desconforto, seja em uma de suas falas iniciais ou pela própria postura. Porém, são nas páginas seguintes que Keiko escancara que aquela história seria diferente. A história sobre uma noite que nunca amanheceu. O mangá se inicia com Sawako chegando em cima da hora na escola. No local era dia de inspeção capilar, deixando clara a rigidez do colégio com aparência, postura e conservadorismo. Por ela estar com alguns fios bagunçados, as colegas dão um grampo e instantaneamente brincam, entre aspas, dizendo que ela ficou uma baranga com os grampos. E Sawako entra na onda, a priori parece ser algo consentido. Logo em seguida vemos a tal inspeção e é deixado claro que essa rigidez é refletida nos alunos, que passam a julgar quem não se enquadra em uma caixinha. Mas podemos ver que Sawako não pensa exatamente assim, porém ainda consente com aquilo. Após a aula, as amigas da nossa protagonista combinam de ir em um karaokê, mas antes que ela possa aceitar, é lembrada que tinha combinado de encontrar com o namorado, e é nítido que existe um certo descontentamento de Arimizu em não poder ir. Seu namorado é Kouta, um garoto de notas altas e postura exemplar, porém, logo em suas primeiras falas podemos notar sua prepotência e arrogância, além de certos traços tóxicos. Sawako pede para que ele a ensinasse matemática e assim eles seguem até a casa da garota. O mangá corta para os dois na escadaria do prédio de Sawako estudando, com o garoto reclamando de não poderem entrar. Enquanto ela está querendo de fato estudar, Kouta tem outras intenções. Ele avança nela e a beija, porém o garoto avança mais, agarrando o seio dela com a intenção de ir além do beijo, e é nítido o desconforto de Sawako com aquela situação. Ele tenta convencer dizendo que vai colocar camisinha dessa vez, o que indica que já existe um hábito irresponsável de não usar a camisinha, e implica também que isso é algo com o qual Arimizu se importa. Ela pega a camisinha, que ela deixa claro que comprou, e então o mangá quebra qualquer expectativa de um shoujo escolar que poderíamos ter. A cena, que por motivos óbvios não mostrarei aqui, é desconfortável e difícil de ler. A autora expressa o descontentamento de Sawako de diversas formas que causam um nó na garganta, seja pela expressão corporal travada, a expressão facial de dor e os próprios pensamentos dela pedindo para acabar logo. A cena que vemos, por mais que aparenta ter sido aceito por ela, não é de um ato consentido, e sim de um ato não consentido. Esse é o primeiro choque que Vitamin nos traz. Dentre os temas abordados na história, esse é o mais chocante a priori, seja pela forma como é desenhada, seja pela forma como o próprio namorado age. Logo em suas primeiras páginas nos é mostrado o buraco de coelho que essa história vai nos levar. Se existe um tópico tão delicado e difícil de escrever, esse tópico é o ato sexual não consentido. Pouquíssimos autores conseguem criar uma cena ou abordar esse tema e trabalhar com o cuidado e habilidade que é necessário. E Keiko Suenobu consegue realizar esse trabalho de escrita muito bem. Não há margem para sexualização, não há margem para fetichização e nem relativização. É cru, desconfortável, como deve ser. E é nesse contexto que se desenrola o tema principal do mangá. No dia seguinte a isso, Sawako tem mais um dia rotineiro na escola. Logo no começo do dia, ela recebe um livro de matemática que o Kouta pediu para entregarem, e dentro do livro tinha um bilhete dizendo "Me desculpa por ontem", um indício que ele tinha ciência de que havia a forçado. O dia se segue e ao final do mesmo, ela acaba esbarrando com o namorado em sua sala de aula, que estava fazendo faxina, e decide ajudá-lo para o fazer companhia. Nessa situação, Kouta acaba notando que ela não estava usando uma blusa por baixo do uniforme, deixando o sutiã levemente visível, e isso é o suficiente para que ele
ele a atacasse de novo. Dessa vez de forma mais incisiva e até meio violenta, abrindo a blusa de botões à força e a jogando sobre a mesa. Sawako fica desesperada, pedindo para que ele parasse a todo custo, amedrontada com a ideia de que alguém os visse ali, mas o garoto não para. E durante seu ato de abuso, o maior medo de Arimizu se concretiza. Um outro aluno vê pela fresta da porta e ela nota, entrando ainda mais em desespero, fazendo Kouta finalmente parar quando percebe que foram vistos. Após esse acontecimento, Kouta tenta acalmar Sawako, pede desculpas e diz que caso aconteça algo ele iria protegê-la, mas não parece de fato compreender como ela se sente e o seu medo. O mais triste é que ela começa a se culpar, dizer que deveria ter resistido mais, ter chutado ele longe, uma reação que infelizmente é comum vítimas de abuso terem. No dia seguinte, ela ainda preocupada, vai à escola e em um primeiro momento tudo aparenta estar normal, até que ao chegar na sala, no quadro negro está escrito algo, uma frase que xinga Sawako e um desenho a expondo. A partir desse ponto, sendo bem sincero, é até difícil digerir tudo o que acontece. O garoto da turma dela que viu tudo começa a caçoar, chega até mesmo a imitar a pose, o que provoca uma reação de raiva em Sawako e a partir dali toda a turma começa a implicar mais e mais com a garota, enviando bilhete para provocar, falando indiretas e para piorar, ela descobre através de outras pessoas fazendo fofoca que o seu namorado havia dito que não era ele quem estava com ela. E quando tirou satisfação com Kouta, ele se justificou dizendo que havia sido no impulso, mas dessa vez ela o confrontou, falando para ele assumir a responsabilidade e como resposta ele ficou pedindo desculpas, se ajoelhando para ela e isso apenas aumentou os burburinhos, com as garotas da turma dela chegando a falar tadinho do Kouta. O dia termina, ela tenta enviar um SMS para o namorado, pedindo para ficar com ela durante os intervalos mediante aquela situação, mas tudo o que tem como resposta é uma simples mensagem escrita: vamos terminar. Esse momento de Vitamin é uma clara mostra de como o machismo e a misoginia se apresentam na sociedade. Sawako, que não passa de uma adolescente de 15 anos, é exposta, julgada e maltratada por exercer um ato sexual, enquanto o garoto que estava com ela, por mais que não sabiam exatamente quem era, é simplesmente esquecido. A situação do bullying de Arimizu não é meramente por ela ter tido uma relação na escola, e sim por ela ser uma mulher em uma sociedade conservadora e machista. Ela é vista como errada, libidinosa, enquanto também um alvo fácil para toda a maldade e destruição de imagem que sofreria dali adiante. Era o começo da noite que não amanheceu. É a partir desse ponto, mais ou menos na metade do primeiro capítulo, que o tema principal de Vitamin é abordado: o bullying escolar. Se você tem o hábito de consumir mídias do Japão, o tema não é novidade. Já fazem décadas que diversas obras denunciam e escancaram um problema enraizado na sociedade japonesa. Yu-Gi-Oh!, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia, Koe no Katachi, Kimi no Todoroki, esses são apenas alguns exemplos de obras que têm como tema principal o bullying, ou pelo menos possuem esses temas em suas histórias como motivação e construção de seus personagens. O problema do bullying escolar no Japão, chamado também por lá de Ijime, acontece há anos e é refletido em diversas camadas da sociedade japonesa em diversas gerações. Vitamin aborda a sua versão mais violenta e crua do Ijime, que infelizmente não é um mero exagero literário da autora. Quando eu falei que esse ponto em diante da história era difícil de digerir o que acontece, não era exagero. Sawako é agredida, abusada, chantageada, humilhada pelos colegas de classe, principalmente pelas outras meninas da turma. E quando um professor, por acidente, acaba esbarrando com ela e descobrindo, tudo o que ele faz é justificar os atos dos demais alunos como estresse devido ao vestibular e dizer que na época dele isso não era visto como um problema. Avançando um pouco mais, em uma das sessões de bullying das garotas da turma, ela chegou a jogar o celular de Arimizu no vaso sanitário, o item especial para ela, já que havia sido um presente dos seus pais pelo seu esforço nos estudos. Além disso, ainda a afogam na água do vaso e logo em seguida jogam baldes de água sobre ela. Em uma reação de raiva súbita, ela acaba devolvendo toda a agressão e avançando contra seus colegas. Nesse ponto da história é quando Sawako começa a perceber que talvez aquelas pessoas nunca tivessem de fato sido amigas dela, e que elas apenas faziam-na de chacota. Totalmente desesperançosa, ela deixa seu celular cair no rio. Os primeiros sinais de comportamentos depressivos começam a aparecer. A dificuldade de sair da cama, a comida com gosto ruim, um desânimo sem fim. Ao parar em frente ao portão da escola, prestes a se fechar, ela se questiona se deveria entrar e fazer a prova do dia, porém ao se lembrar dos seus algozes, o único instinto que ela tem é de correr. Fugindo da escola, fugindo do seu pesadelo. Ela acaba deitada em um campo, observando o céu, tendo um vislumbre de uma paz que parecia não existir para si.
si. Porém, sua mãe acaba encontrando sem entender o porquê ela não estava na escola. Já em casa, Sawako não consegue contar a verdade aos seus pais. Seu pai, mais compreensivo, diz que ela pode ficar em casa e continuar estudando por lá, já sua mãe tem dificuldade de aceitar isso. Segundo ela, faltava muito pouco para terminar os estudos, ela podia se esforçar um pouquinho mais, porém, Sawako é incisiva em dizer que não quer ir, e sua mãe, sem muita escolha, acaba consentindo. Durante o tempo que ela fica em casa, sua mãe sugere dar uma geral no quarto para deixar o ambiente mais organizado e melhorar um pouco o clima para Sawako, e é durante essa faxina em que ela encontra seus antigos rascunhos de mangás. Anos antes daquele momento, Yarimizu tinha um forte hábito de desenhar, chegando a sonhar em ser mangaka, mas tudo mudou quando sua irmã mais velha passou para um bom colégio e a sua mãe ficou muito orgulhosa. O baque de perceber que tudo o que ela fez ao longo dos últimos anos foi apenas uma performance, uma máscara que ela colocou para satisfazer um desejo de sua mãe, a faz se questionar quem realmente era Sawako afinal. Porém, mesmo assim, ela decide tentar esse antigo hobby novamente, e a sensação de deslizar a caneta no papel traz um sentimento de satisfação que há muito ela não sentia. Nos dias seguintes, ela passaria o seu tempo desenhando, deixando de estudar para se dedicar a este hobby que naquele momento, em meio a todo seu pesadelo, lhe trazia conforto, enquanto tentava esconder isso de sua mãe, chegando até mesmo a enviar seu rascunho para uma revista. O primeiro capítulo se encerra com a mãe de Sawako notando a mudança de humor e questionando que agora que ela havia melhorado, ela não voltaria à escola, dizendo que conversou com o professor e ela teria uma sala dedicada só para si. Então, buscando coragem para confrontar sua mãe, ela responde que quer ser uma mangaka. E a mãe rebate dizendo que ela tem tempo suficiente para isso depois do colegial, que não precisava se afobar. Ainda assim, ela insiste, dizendo que quem está afobada é a sua mãe. E tudo que a Yarimizu tem como resposta dela é um choro, que a faz se enfurecer, concordando em ir para a escola contra sua vontade, se questionando o porquê de sua mãe não conseguir entendê-la. O primeiro capítulo é basicamente metade do volume. Segundo a própria autora, seria inicialmente uma one-shot, por isso ele é tão longo e completo. A forma como a história nos é introduzida e desenvolvida é extremamente cuidadosa e bem escrita. A autora não tem medo de mostrar uma realidade chocante do Japão, mas em nenhum momento ela é irresponsável de abordar esses temas e relativizá-los. Na realidade, seu trabalho com a escrita é tão bem executado que a intenção é perfeitamente recebida pelo leitor. Nós sentimos nojo, desconforto, repulsa e medo pela personagem. Conseguimos sentir a dor dela a cada cena de bullying que nos é apresentada. Muito desse sentimento é transmitido pelo traço da Keiko Sonobu. Não há sexualização alguma nas cenas de abuso. Na realidade, o desenho sempre está definindo uma expressão corporal de fraqueza, de desconforto, de humilhação. O traço mais sujo, quando notamos a mente de Sawako totalmente perturbada pelos atos que sofre, torna fácil de entender que aquilo é sério. O desenvolvimento inicial dos personagens nos instiga de certa forma, seja a característica narcisista de sua mãe ou a quebra emocional da Sawako. A escrita levanta muito bem esses traços, porém é no segundo capítulo que vemos o verdadeiro desenvolvimento disso. Sonho Sem Despertar é o título do capítulo. É nele que o conflito entre Sawako e a sua mãe se torna mais intenso, e é justamente esse conflito que leva ao desenvolvimento das duas personagens. A relevância da mãe de Sawako cresce nesse capítulo. Ele se inicia justamente com um sonho, ou seria melhor chamar de pesadelo, onde Yarimizu sonha com as garotas da turma chegando em sua própria casa e praticando bullying com ela. Quando ela acorda, é o fatídico dia de ir para a escola. Temos alguns flashbacks mostrando claras crises de ansiedade dias antes do momento atual, e uma cena da mãe entregando um amuleto de sucesso escolar, enquanto Sawako olha para a peça apática. A mãe claramente está satisfeita de sua filha ter decidido ir, por mais claro que seja que aquilo não a fará bem. Porém, antes de conseguir sair de casa, o estresse e a ansiedade fazem Sawako vomitar e cair no chão enfraquecida. A questão toda desse início de capítulo é justamente a negação da mãe dela em aceitar que a sua filha não tem condições de ir à escola. Ela tenta tirá-la da cama, convencer de ir ao hospital ou a um psiquiatra, e todas suas atitudes apenas criam uma reação de rejeição e raiva de Sawako, que inclusive joga o amuleto em sua mãe quando é expulsa do quarto. A forma como sua mãe age representa muito bem responsáveis que não querem aceitar que seus filhos vivem algum tipo de problema psicológico. Pessoas que não conseguem entender a depressão e como ela funciona, tentando forçar uma tomada de atitude que apenas piora tudo. Além disso, a negação dela chega a um ponto de gritar, sem ter a menor importância de Sawako ouvir e isso afetar ela, que o futuro dela está indo por água abaixo. E uma frase que com certeza machuca todo filho: ela era uma menina tão boa antigamente.
Embora o mangá não se aprofunde nesse traço específico da personagem, afinal é um volume único e é normal priorizar outros pontos da história, a mãe dela traz muitos traços de narcisismo de certa maneira. Idealizar um futuro para sua filha, impor a forma como ela deve viver a sua vida, desmotivando sonhos em prol de um futuro garantido no meio acadêmico, mostra como ela parece não se esforçar para compreender quem de fato é Yarimizu Sawako. É como se a imagem de suas filhas formadas, com boas carreiras renomadas, tivesse a cegado e não conseguisse enxergar outra realidade. Já o pai dela, que é um personagem menor em questão de painéis, age como um contraponto da mãe. Ele é bem mais compreensivo e empático com sua filha. Quando ele nota que ela ouviu as falas da sua mãe, imediatamente ele vai até seu quarto conversar e confortar Sawako. Porém, por mais que ele tente, os indícios de depressão já parecem estar se desenvolvendo na doença em si, até que algo acontece. Em certo momento, o professor aparece na porta da casa de Sawako, mas ela finge que não está em casa com medo de sua mãe tê-lo chamado para fazê-la ir à escola. Mas na realidade, ele veio deixar uma carta escrita pelos colegas da turma dela. O conteúdo é um grande pedido de desculpas, escrito não só pelas pessoas que fizeram bullying, mas também por aqueles que se calaram e consentiram com tudo, cúmplices silenciosos. A carta de certa forma mexe com a Sawako, ela quer acreditar que aquilo seja real. Quando acorda no dia seguinte e constata que não é um sonho, decide ir à escola. Só que se você leu com atenção, já sabe que deve ter algo de errado. Afinal, ainda estamos na metade do segundo capítulo. Quando Yarimizu chega na sala de aula, esperando receber o tratamento que recebia antes de toda a confusão se instaurar, tudo o que ela tem é um soco no estômago da realidade. Uma risada uníssona, não só dos alunos que ativamente praticavam bullying, como agora também daqueles que apenas viam e não faziam nada, assumindo a cumplicidade. Para esses adolescentes que nunca foram repreendidos ou punidos pelos seus erros, não existe arrependimento. Para eles não há erro no que fizeram, um reflexo de uma falha estrutural naquela sociedade que o bullying é adoçado e negligenciado. Tudo o que Sawako consegue fazer é correr, chorar e tomar mais e mais remédios. Quando ela chega em casa, o silêncio constrói uma tensão. O quadro com fundo preto e a personagem desesperançosa traz ao leitor um medo, e quando ela pega uma faca, vemos que o limite havia sido rompido. A cena de Sawako tentando tirar a própria vida é breve, mas chocante. A construção faz com que aquele momento tenha uma tensão sem igual. Sua mãe, vendo aquilo, age de forma desesperada, dando um tapa para conseguir pará-la, a fazendo cair no chão e largar a faca. E é nesse momento, olhando para sua mãe chorando, que ela finalmente revela que está sofrendo bullying. A revelação foi demorada, mas seu impacto é enorme, seja pela forma como acontece, o decorrer de eventos que levam até esse momento, ou a composição da cena. Quadro focado no rosto dela vermelho pelo tapa e cheio de lágrimas, com um sorriso de tristeza e desesperança, e o quadro final da cena, um fundo branco, com apenas a mãe e a filha, com a última ajoelhada no chão, indefesa. O trabalho narrativo da autora durante esse momento é impecável. Desde o começo da obra, ela guia muito bem nossos sentimentos e parece tratar desse tema com muito tato, abrindo esses pontos de narrativa e os concluindo sem deixar nada para trás. Nas páginas seguintes, vemos mais e mais o afundamento de Sawako em sua depressão e a negação de sua mãe quanto aos estudos de sua filha, dizendo que ela ainda poderia terminar a escola no ano que vem, mas silenciosamente Yarimizu já havia decidido que não iria ao colegial. Seu sonho de infância se tornou sua luz, um porto seguro em meio a tanto desespero e tristeza. O dia em que sairia o resultado do concurso da revista havia chegado, e ansiosa para ver se tinha sido uma das selecionadas, ela sai de casa correndo para ir até uma banca. Durante o caminho, vários moradores do seu prédio cochicham sobre ela, sobre o fato de não ir à escola, julgando-a, mais um retrato de uma sociedade incapaz de compreender uma outra realidade que não seja dentro de uma caixinha. Infelizmente, Sawako não é uma das selecionadas, mas recebe uma menção honrosa, o que acende dentro de si uma nova esperança, uma centelha de um futuro vivendo seu sonho. Quando ela chega em casa, radiante para mostrar à sua mãe sua primeira conquista, recebe um banho de água fria, uma frase cruel para qualquer pessoa: pare de sonhar assim. Seu baque é real, quase palpável. Afinal, para muitas pessoas, essa é a realidade de suas vidas. Em um mundo onde você é visto como apenas mais uma ferramenta na cadeia de trabalho, viver o sonho é coisa de criança. No nosso mundo, não é permitido um adulto ou até mesmo um adolescente que ainda nem começou a vida adulta sonhar. Ainda mais se esse sonho é artístico. Afinal, arte não dá dinheiro, ser músico não dá dinheiro, desenhar não dá dinheiro, escrever não dá dinheiro. São apenas hobbies e querer viver disso é para muitos coisa de vagabundo. Quem não quer trabalhar de verdade. Adultos frustrados com a sua vida, com os sonhos que foram obrigados a enterrar, repetindo esse ciclo, criando novos adultos frustrados.
Porém, Sawako já passou por tanta coisa nos últimos meses que pela primeira vez confronta sua mãe. Pela primeira vez é sincera sobre o que quer, o que sente e expõe a ela. Suas falas machucam qualquer um que lê. Suas expressões, a forma como ela expõe que queria apenas receber um elogio de sua mãe são situações fáceis de se identificar. Mas não somos apenas nós, leitores, os afetados pelas falas de Sawako. Aquelas palavras, pela primeira vez, a fez entender o quão duro estava sendo com sua filha. Vê-la se afogando em lágrimas, ajoelhada no chão enquanto a questiona do porquê ela dizia que seu futuro havia acabado, finalmente arrancam a venda que a cegava. Esse, ao meu ver, é um dos pontos altos de Vitamin. Mesmo sendo um volume único, tendo pouco tempo de trabalhar todos os vários temas, ainda assim, Keiko consegue desenvolver a personagem da mãe de uma forma muito competente e funcional. Desde o começo, dá pra entender que não é exatamente narcisismo, mas que a projeção e idealização são tão extremos que se assemelha bastante. Só que ainda assim, a mãe de Sawako não é necessariamente uma pessoa ruim, mas assim como outros pais e adultos que cresceram em um Japão extremamente conservador e tradicionalista, ela foi moldada a enxergar a realidade dentro de um padrão. E qualquer coisa que fugisse desse padrão deveria ser visto como errado. Mas ela ainda é mãe, e observar a relação com sua filha se deteriorando daquela forma a faz romper com esse paradigma. Um desenvolvimento muito bem executado de personagem. E essa mudança de visão da mãe de Arimizu é essencial para a conclusão da obra. Ela começa a ler livros sobre bullying e o papel dos pais nessas situações, ela deixa a comida na porta de sua filha, que se afunda cada vez mais na solidão, e é justamente durante esse momento, em que Sawako abre a porta e a vê deixando a comida ali, que sua mudança começa a afetar a filha de maneira positiva, pois ela diz que a filha deveria comer, pois a saúde é importante para um mangaka, sendo a primeira vez que ela demonstra suporte ao sonho da filha. Isso reforça o quanto a figura materna tem influência sobre a protagonista. Toda sua performance como aluna exemplar era para agradar a mãe, ela apenas queria o reconhecimento e o elogio dela, e essa simples fala já provoca uma certa mudança na postura de Sawako, que decide jantar com seus pais. E durante o jantar, enquanto conversam sobre o próprio mangá que ela trabalhava, sua mãe diz que gostaria que ela desenhasse qualquer dia, o que vira uma motivação finalmente positiva à filha. Agora motivada a seguir o seu sonho, Yarimizu começa a trabalhar em um novo mangá. Absorvendo a crítica da revista sobre utilizar um tema com familiaridade, ela decide desenhar sobre sua história. E esse é um momento muito interessante por diversos motivos. Um deles é o fato de que conseguimos ver os rascunhos do próprio mangá nessas cenas, mas o principal é como ela lida com esse trauma. Transformar um trauma do passado em uma inspiração é uma das belezas da arte. Nem toda inspiração é boa, e guardar seus traumas parecia extremamente perigoso. Quando o artista deixa fluir através de sua arte seus medos, frustrações, traumas, histórias, é como se ele estivesse em uma sessão de terapia. É como se estivéssemos deixando sair a nossa escuridão, transformando-a em luz com a nossa arte. O capítulo 2 se encerra com o telefone tocando. Quando Sawako atende, é o seu professor, perguntando se ela não queria ao menos participar da cerimônia de formatura. Por um momento ela congela, lembrando das pessoas maldosas que ali estariam, mas diferente da Sawako do começo do capítulo, essa de agora tem uma nova força, um novo pilar para se sustentar. E decidida a formar sua antiga persona, ela pega seu uniforme e o veste. Se o primeiro capítulo focou em introduzir, construir e estabelecer todos os temas e dilemas da história, o segundo conseguiu desenvolver muito bem e com muito cuidado as consequências dos eventos para os personagens. O ponto alto é justamente a construção da relação complicada de mãe e filha, trazendo situações extremamente palpáveis, tornando fácil de nos identificarmos e nos sensibilizarmos com a protagonista. O terceiro e último capítulo vem para dar uma conclusão a tudo, mostrar como nossa protagonista evoluiu e fechar o último ponto em aberto da história. Prontos para conhecer a vitamina que a mantém de pé? Intitulado com o nome do mangá, o último capítulo da história vem para fechar o arco da Sawako com a sua escola. Ela começa decidindo não tomar mais aquele remédio para digestão e decidindo também que não iria mais mascarar seu verdadeiro eu, pegando a tesoura e cortando seu cabelo. Sua mãe até tenta dizer que ela não precisava ir para a cerimônia, não tinha que se forçar nada, só que dessa vez não era um esforço, não era uma obrigação. Aquela havia sido a decisão dela e isso é nítido na forma como ela expressa confiança em sua decisão, confiança em si. Sem medo de confrontar o professor, sem medo de andar pelos corredores, ela chega à sua sala com uma postura totalmente diferente das últimas vezes. Os alunos até tentam provocá-la, mas isso não a afeta mais. Na realidade, ela finalmente os confronta, dizendo que havia conversado com um advogado e que iria tomar medidas legais contra todos eles, e isso afetava diretamente o futuro de aprovação deles nos colégios. Só essa fala por si só
já deixa eles completamente incrédulos, mudando totalmente sua postura com ela. E não nego que é satisfatório ver aqueles que tanto a machucaram implorando por desculpas. Só que Sawako não tem mais uma fantasia para manter, não tem mais uma persona para fingir, nem medo de enfrentá-los. A formatura acontece e os alunos da turma são chamados de um a um para pegarem seus diplomas, todos com uma expressão de preocupação, menos Yarimizu. Assim que ela é chamada, caminha até o palco e recebe seu diploma. Porém, ao invés de reverenciar e agradecer, Keiko nos entrega um dos melhores quadros desse mangá. Sawako simplesmente rasgando o seu diploma e deixando o palco, com todos ali sem acreditar no que havia ocorrido, menos uma pessoa, que sozinha batia palmas. Sua mãe, orgulhosa de quem sua filha estava se tornando. Essas páginas finais da obra nos mostram o que é o diálogo mais importante de todo o mangá. Enquanto conversava com sua mãe, a mesma confessa que também precisava tomar umas vitaminas, igual a filha fazia, usando das vitaminas uma metáfora para algo que falta em nós e é necessário para nos mantermos de pé, seguindo em frente. Afinal, todos precisam de vitaminas. Mas Sawako conta que aquilo eram remédios para o estômago, e a mãe, vendo que havia entendido errado, se corrige, dizendo que a verdadeira vitamina da filha era o mangá, o desenho, a arte. Já a vitamina dela era sua filha. E quando finalmente a mãe acaricia os seus fios de cabelo, Yarimizu chora, sentindo finalmente o reconhecimento e carinho que tanto quis receber de sua mãe. No final, ela consegue terminar o mangá a tempo, com o suporte de sua família, e envia a revista. Semanas depois, ele é escolhido e finalmente publicado, com o título de Vitamina. Durante esse trecho final, retornamos à frase que intitulou o primeiro capítulo, porém com um novo olhar, uma nova perspectiva. Alguém disse que não existe noite que não amanheça. Hoje eu quero acreditar nisso. Quando li essa história pela primeira vez, ela mexeu muito comigo. Afinal, eu tinha 16 anos e assim como Sawako sonhava em ser mangaka. Na época em que li, cheguei a fazer um vídeo bem simples falando sobre a história e nele eu disse que assim como ela, o desenho era a minha vitamina. E isso se mantém. Se tem algo que me faz seguir em frente, que me deu forças para não cair mesmo nos piores momentos, esse algo foi a arte. Seja nos desenhos que fiz, nas histórias que escrevi, nas músicas que criei, foi a arte o meu pilar, o meu porto seguro e para onde eu sempre retorno quando preciso. Relendo o mangá hoje, seu impacto continua igual. Meus olhos continuam se enchendo de lágrimas quando Sawako finalmente é reconhecida. Vitamin não é uma história fácil de digerir e aguentar até o final. Por muitas vezes você vai se pegar desconfortável, incomodado, pois esse é o objetivo da história. Mas o sentimento de conforto e recompensa que temos ao concluirmos a leitura reacende uma centelha de esperança. Uma esperança de que não há pesadelo que não termine, de que não importa o quão turbulento seja sua jornada, sempre haverá uma luz no fim do túnel. Uma nova esperança. Ou, como o próprio mangá fala, não há noite que não amanheça. O sol sempre aquecerá o frio da noite, não importa o quão longínqua ela seja, desde que tenhamos ao nosso lado nossas vitaminas. Mas e você? Qual vitamina te faz seguir em frente? Sou o Rodrigo Lima e mais uma vez volto a falar. Se está passando por qualquer caso de abuso físico ou psicológico, seja sexual ou bullying, denuncie. Não fique calada. Diz que 180 para a Central de Atendimento à Mulher e 188 para o Centro de Valorização da Vida. Você não está sozinho. Caso queiram e possa ajudar esse projeto a se manter financeiramente, estarei deixando meu Pix aqui na tela e na descrição. Se você gostou, deixe um gostei. Fique à vontade de dar uma olhada nos outros vídeos do canal se assim desejar. E eu também costumo abrir lives de vez em quando lá na roxinha, lendo, batendo papo, jogando. Então sinta-se convidado. Todas as minhas redes sociais estão na descrição. Obrigado a quem ficou até o final. Valeu, falou e até a próxima.